Senhor, fica de pé comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3, começando no versículo 14. Glória a Jesus. Depois desta leitura, as crianças estarão subindo. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículos 14 e seguinte. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus. Que bom ler a Tua palavra, Senhor. Mesmo, ó Deus querido, que ela nos traga, Senhor querido, um alerta, Pai querido, de que Tu podes fazer algo extraordinário. Meu Senhor, precisamos da revelação para este momento, pois precisamos ser edificados, exortados e consolados com esta bondosa palavra. Ajuda cada um de nós, teus filhos, a compreender a tua voz, a entender o que tu queres para nós. Portanto, trabalha em cada vida neste momento. É o que eu te peço agradecido e confiante, em o nome de Jesus. Amém. Se assenta, irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, os irmãos sabem que o Apocalipse foi o livro escrito para a igreja. E apesar de ser escrito para a igreja, é o livro menos lido pela igreja. O Apocalipse, o Senhor trouxe uma revelação a João do que estava acontecendo à igreja em seu tempo e do que aconteceria no tempo futuro. E João, ele escreveu esta carta, aí o Senhor estrategicamente, ele colocou a João conhecimento de 7 igrejas que estavam na Ásia. Essas igrejas eram igrejas mesmo, literais. Mas pela sua localização e o significado até de seus nomes de local, essas igrejas estariam representando toda a história da igreja, da sua inauguração, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes,
até o dia do arrebatamento. Toda a história estaria ali nas linhas das 7 igrejas que estavam na Ásia. Então, João foi escrevendo conforme o Senhor mandou que ele escrevesse. A igreja de Éfeso, a primeira, e depois foi circulando. Estrategicamente, geograficamente, o Senhor colocou igrejas que, se ele fizesse aquela ligação dos pontos, aquela brincadeirinha educativa das crianças, então daria o final de volta lá no princípio. Terminaria realmente em Laodiceia. Fechando um círculo daquilo que é algo completo, que é o número 7, que parte de Deus. Agora nós observamos que o Senhor, estrategicamente, ele coloca 2 igrejas para o final. E essas 2 igrejas, elas se chamam Filadélfia e se chama Laodiceia. Quando você lê a carta a Filadélfia, que foi até aqui mencionada nas entrelinhas, dentro deste culto, alguém mencionou, aí você observa que esta carta trata de um período da igreja, que a igreja, apesar de estar vivendo momentos dificílimos de perseguição, momentos terríveis, mas uma igreja que experimentou o avivamento, uma igreja que está viva, uma igreja que está operante, uma igreja que guarda a palavra. Por isso, quando eu disse que alguém citou, porque alguém citou assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Estamos falando de um período de igreja que estamos vivendo. Estamos falando de um período de igreja que nós fazemos parte. É uma igreja exemplar, é uma igreja que adora, é uma igreja que cultua, é uma igreja que sabe o que está fazendo. É uma igreja convertida que dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Agora, paralela a essa igreja, ou seja, mesclado, paralelo não, eu vou dizer mesclada a esta igreja, paralelo porque o Senhor, quando olha, nós não sabemos dividir, nós não sabemos separar joio de trigo. Nós não temos esse potencial. O lavrador, ele sabe até discernir o que é joio e o que é trigo, mas ele não tem o poder de separar o joio do trigo. Porque o joio com trigo, vocês já ouviram isso, as raízes são a mesma. Elas se entrelaçam. Então, se você arrancar um, possivelmente destruirá outro. E a intenção é arrancar o joio e lançá-lo fora. Aí você acaba arrancando o trigo e também jogando fora. E igreja, irmãos, estamos vivendo um período da igreja em que nós estamos misturados entre Filadélfia e Laodiceia. Ainda que haja alguém por revelação e que saiba discernir e olhar e dizer assim, aquilo ali é Laodiceia. Pelos frutos conhece a árvore. Mas eu não tenho poder e ninguém tem autoridade nesta terra para tirar essa Laodiceia do meio da Filadélfia. Mas o Senhor sabe discernir, e essa palavra, ela é apta para fazer separação, divisão da alma e do espírito, das coisas espirituais, das coisas carnais. E aí então o Senhor descreve, manda João escrever esta carta, que ela fecha o ciclo, e ela é acoplada com esta carta. Uma carta vai sendo atrelada a outra, como num elo de corrente, e então, no final, termina com esta igreja Laodiceia. E Laodiceia, irmãos, ficou caracterizada pela sua mornidão. Essa mornidão, ela precisa ser combatida, ela precisa ser detectada e precisa ser encarada
e precisa ser eliminada. Quem definirá isso é você. Somos nós. Existe na igreja de Cristo Jesus, essa que nós estamos vivenciando, muitos crentes que são realmente espirituais. E todos, eu quero dizer, que realmente experimentaram a conversão em Cristo Jesus, o Senhor. E todos receberam a mesma palavra e fora-lhes dado uma mesma porção de fé. Isso as Escrituras vêm nos dizendo. Agora, por que algumas pessoas que começaram tão bem e estão terminando tão mal? Estou dizendo coletivamente, mas também isso é individual. Por que alguns de nós começamos bem, com alegria no coração, entregamos nossas vidas a Jesus, começamos, como na carta a Éfeso, experimentamos o primeiro amor, o impacto do primeiro amor, experimentamos o impacto do Espírito Santo, começamos uma grande obra e dizíamos, muitas vezes, estou ocupado com uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Firme, constante, que já foi citado aqui, e sempre abundante no Senhor. Mas agora muitos de nós estamos experimentando a mornidão. E pasme, quando estamos mais perto da linha de chegada do que quando demos a partida. Estamos afrouxando, estamos sonolentos, estamos descansados demais da conta. A Bíblia, nesse texto que nós lemos, acoplado com alguns outros textos em paralelo, ela nos mostra pelo menos 3 causas da mornidão espiritual. A primeira delas, irmãos, não é para você agora julgar o teu irmão e dizer assim, você é morno, crente. Ou aquele ali, não, aquele é crente de verdade. Não, não é isso. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Não há poder em mim de julgar pessoas. O Senhor não me constituiu por juiz. Mas há poder de nós detectarmos pelas Escrituras e deixarmos este alerta para a meditação. Lembra que quando nós falamos, a carta foi escrita à igreja, mas no final de cada carta, a palavra foi escrita para cada um crente. Porque não está escrito assim, ó, a igreja que tem ouvido, ouça, está escrito assim? Está escrito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É responsabilidade pessoal nossa. E a primeira causa da mornidão espiritual, irmãos, é a autossuficiência. Olha, nós somos dependentes da graça de Deus. Se tem uma coisa que o Senhor nunca deu ao crente, é poder autossuficiente. Todo poder emana do Senhor, é concedido pelos dons espirituais, pelo Espírito Santo, à igreja, e nós precisamos sempre depender, porque Ele se encarregou de cuidar da igreja. Ele não disse assim, olha, eu vou, vocês ficam aí, fazem, aconteça. Não, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Ele precisa tomar conta. Aí o apóstolo Paulo entendeu que nós somos corpo, Cristo é a cabeça. E o corpo só faz o que a cabeça ordena. Então, irmãos,
Autossuficiência é o primeiro problema que muitos estão caindo na mornidão espiritual. A palavra que nós lemos diz-nos assim, no versículo de número 4, diz-nos assim, olha, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É autossuficiência ou não? Isso se chama na Bíblia soberba. Irmãos, você nasceu para obedecer. Você está na igreja para obedecer. Eu sirvo na igreja para obedecer. E quando nós começamos a nos achar autossuficientes, então a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É deixar a liderança. É deixar a congregação. Como quem diz assim, eu não preciso de ninguém para viver a minha vida cristã. Você conhece crente assim hoje ou não? Que está vivendo a vida sozinho, achando que está bem com Deus, quando o pecado que está sendo cometido é o pecado da soberba. E a soberba, irmãos, é um pecado gravíssimo. Embora não haja exclusão na igreja para pecado de soberba, por isso temos muitos líderes soberbos, posudos, nariz em pé, muitos membros de igreja que são posudos, que se sente autossuficiente, não depende de ninguém para viver a vida cristã. Igrejas que já estão na autossuficiência e elas se tornam independentes. Coisa que é impossível de acontecer. Uma pessoa se tornar independente quando o corpo de Cristo são muitos membros, mas todos são interligados e depende do comando para agir. Você não tem um dedo que pode fazer sair sozinha. Você não quer ir, eu vou. Tem. Tua perna vai, não. Se você quiser ficar aí, tu fica, eu vou. Não quer ir, não? Tá. Então, se desloca daqui e vai para lá. Aí vai embora, a perninha vai embora e você sentar lá. Vou ficar por aqui mesmo. E a tua perna indo embora. Não. Como que, como igreja, nós podemos fazer isso? Irmãos, igreja só anda se Jesus andar. Ela só faz se Jesus operar. Estamos destituindo Cristo da igreja. E isso está escrito aqui também nesta carta. Autossuficiência. Quando Jesus tinha dito, e isso aqui, irmãos, autossuficiência, além dessa soberba, você sabe que isso aqui é falta de humildade, que a soberba é falta de humildade. E a humildade, ela pode ser muito bem definida nas Escrituras como o estado de alguém que reconhece o que ele é diante de Deus e dos homens. O que você é diante de Deus? Quando pensou um pouquinho em Jeremias, que ele era o profeta, aí Deus chamou ele, Jeremias, vem cá. 23 anos pregando a palavra do Senhor. O Senhor chamou aquele cascudo pregando 23 anos e disse assim, tu desce a casa do oleiro que lá eu vou te fazer ouvir minhas palavras. Colocou ele literalmente na lama. Tu vai para a lama agora. Deve ter pensado, Senhor, eu vou sujar minha roupa, porque a gente fica logo preocupado. Vai para a lama. E o Senhor fez ele ir para a lama. O Senhor que dava visões a ele a qualquer momento que desse e que quisesse. Agora leva ele lá para o calabouço, que é literalmente um calabouço, para a lama, para ele aprender uma coisa que ele poderia dizer assim, isso eu já sei. É isso que tu quer para a tua vida, irmãos? É isso que você quer para você aprender a ser crente? Se eu te colocar na lama, aí ele depois diz aqui, eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Mas eu não quero ser repreendido. Eu não quero ser castigado. Eu quero dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E humildade, irmãos, cabe em qualquer lugar. Humildade cabe em qualquer lugar. A soberba foi quem destituiu um querubim ungido da guarda do Senhor, uma tropa diferenciada que o Senhor colocou para ele, um querubim ungido da guarda do Senhor, e o tornou em Satanás. É isso que você quer? A soberba é que fez com que o homem que tinha pela humildade acabado de dizer que não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí logo a soberba disse, não vai acontecer nada contigo não, como quem diz, eu estou contigo e vou lutar contigo. Aí o Senhor falou para ele, para trás de mim, Satanás. A soberba engana, irmãos. A soberba é sutilosa. A mornidão é uma sutileza de Satanás, porque você não sente quando está ficando crente morno. Você começa a ficar posudo. Isso serve para pregadores, para cantores, para grupos, para obreiros, presbíteros, diáconos, para todos nós. Começa a ficar posudo, todo mundo está me convidando. Minha agenda agora está cheia. Aí daqui a pouco eu coloco lá no Facebook, agenda 2023 aberta, 2022 já fechou. Aí coloco 2023 aberta, lá no Facebook, para as pessoas saberem. Eu estou entrando por um caminho da soberba e não estou percebendo. Não estou percebendo. Soberba é sutilosa, irmãos. Daqui a pouco eu acho que eu sou o cara. Daqui a pouco eu acho que eu tenho conhecimento suficiente, nem preciso mais estudar as Escrituras Sagradas. Nem preciso mais orar. Nem preciso mais dizer assim, Senhor, que público é esse que estará lá para ouvir a tua palavra? Que tu queres que eu fale? Mornidão espiritual, irmãos. As coisas começam a serem feitas mecanicamente. A igreja começa a ser apenas um encontro social. E as pessoas vão entrar, sentarão, baterão palmas, levantarão, apagarão as luzes, cantarão, vão todos se alegrar, depois vão para casa, nem sequer sabem o que aconteceu. Porque estão anestesiadas pela mornidão espiritual. Autossuficiência. O crente nunca pode se sentir autossuficiente. Ele tem que ser um eterno dependente de Cristo. Todos os dias na tua oração, seja de noite, meio-dia, à noite ou de madrugada, você precisa lembrar do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus falou assim para ele, olha para cá, sem mim nada podeis fazer. Todo dia, irmãos. Mas eu estou 30 anos na igreja, eu estou 50. Todo dia você tem que lembrar isso. Todo dia. Tem versículos nas Escrituras Sagradas que você não pode deixar de citar na tua oração. E esse é um deles. Senhor, sem a tua presença, eu não posso fazer nada. Não se sinta autossuficiente para pregar, para cantar, para ensinar. Irmãos, quer ensinar? Ensina. Esmere-se no fazê-lo, mas dependa de Deus. Estude a lição. Senhor, tu sabe que eu preciso de ti. Não, mas eu já... Isso aqui é fácil para a gente, uma lição dessa aqui. Não. Negativo. Dependa do Espírito Santo de Deus. Olha, autossuficiência, irmãos. A causa da mornidão também é o desvio do foco. Irmãos, foram estabelecidos para nós alvos. O autor aos Hebreus, eu não estou com essa citada aqui não, mas o autor aos Hebreus, mas eu quero falar Colossenses. Se puder colocar aí,
Marcinho. Ou é o Marcinho que está aí? É o Marcinho, né? Puder colocar aí Colossenses 3, capítulo 3, versículos 1 e 2. Irmãos, a falta, o desvio de foco, porque foi estabelecido para nós foco. O autor aos Hebreus disse assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o teu alvo. Mas Satanás é inteligente, irmãos. Estou dando glória a ele, não. E pode ser que alguém ouvir isso e depois ficar me criticando. Ah, falei Satanás. Eu acho que é 2 vezes já que eu falo nele. Uma para falar que ele caiu e a outra para falar que ele é inteligente. Mas ele logo vai ficar com raiva de mim. Porque é um paradoxo. É inteligente, mas é burro. Porque perdeu a glória divina, né? Olha, irmãos, ele distrai pessoas. E ali o apóstolo Paulo diz assim, portanto, irmãos, se já ressuscitaste com Cristo, todo crente, irmãos, vivia no mundo. Para que você veio para a casa do Senhor? Se eu venho para a igreja, como nós usamos a expressão, e essa expressão é bíblica, e quero viver a vida do mundo, por que não aproveitar as coisas do mundo? E deixar a gente em paz? Porque você acaba atrapalhando o reino de Deus. E com Deus é assim, ou você é quente ou você é frio. Porque o morno causa náuseas. Aquele negócio de meio crente, irmãos, ou você é ou você não é. Aí o que diz aqui as Escrituras, olha, desvio de foco, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Tem outro versículo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha para Jesus, irmãos, autor e consumador da fé. Aí, Satanás começa a trazer um montão de coisinhas para distrair as pessoas. Propagandas, outdoors. E você sabe que a nossa mente ela é fotográfica, isso já foi comprovado cientificamente. Porque se coloca outdoor numa estrada em que você anda 110 km por hora, dentro da norma. Porque fora da norma, tu anda 130, 140. E tem crente que depois dá conta vantagem. Totalmente errado. Aí depois dá conta vantagem. Ah, eu fiz da igreja até aqui 140 km por hora. Ó, tá errado, irmão. Você acabou de sair do culto, pregar na igreja e está a 140. Ainda quer que o anjo esteja ao teu lado? Só se ele for bobo. Porque Deus não tem compromisso com desobediente, irmãos. Aí, então, a 110 quilômetros, você passa dirigindo. Olha só como é interessante. Você está atento à estrada e aqueles outdoor passando e o carona está olhando, está vendo alguma coisinha, mas você não está vendo. Mas a tua mente fotografou. Tem um dia que tu passa em determinado lugar, você fala, eu já passei por aqui. Está mais descansado. E você lembra daquela propaganda. Aquilo fica registrado. Tu já viu algumas propagandas em filmes que às vezes aparecem num determinado filme? Está a cena correndo normal, aí de repente uma perseguição policial, aí vem assim, a câmera passa rapidamente, aquele carro correndo, aí passa o logotipo do carro. Já perceberam isso? Uma Mercedes, uma Chevrolet. Aquilo já é propaganda. Aquilo já é propaganda. Segundos. 5 segundos, 10 segundos. Aparece lá atrás só o símbolo da Pepsi Cola. Você está prestando atenção na cena e aparece lá atrás. Teu subconsciente diz assim, tem um refrigerante geladinho lá na geladeira. Aí você, vou lá, sente. Você não sabe por que sentiu essa vontade. Porque apareceu uma propaganda lá. Satanás é astuto, irmãos.
Ele coloca distrações. Igrejas autossuficientes, igrejas que já perderam o foco. Tem igrejas que o foco agora é só aglomeração de crentes e só sucesso financeiro. O negócio é ganhar, é lucrar, é de alguma maneira estar bem na sociedade, é sair na foto com o presidente, sair na foto com não sei mais quem, com um artista de TV, enfim, é só sucesso financeiro, social. Satanás está colocando distrações. Tem igrejas que não podem mais pregar a palavra da verdade, porque elas estão comprometidas com o mundo. Como eu vou pregar comprometido com o mundo? Satanás vai colocando distrações, fazendo de você um boneco, um fantoche. Irmãos, não se distraia com as coisas terrenas. Olha, o outro texto é um texto bastante conhecido, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Embora Paulo tenha escrito a o jovem obreiro Timóteo, mas serve para todos nós aqui. Olha o que está escrito. Pode colocar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Senão vou ter que ficar folheando aqui. Irmãos, é desvio de foco. Ninguém que milita, que está nesta peleja, que está nesta jornada, se embaraça com o negócio desta vida. Você pode trabalhar, pode casar, você pode viver em família, pode viver em sociedade, pode estudar, aliás, deve, mas não pode se embaraçar com o negócio desta vida. Não se distraia com o mundanismo, porque a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra, irmãos. Agora eu te pergunto, a igreja chamada Filadélfia crente, ele sempre tem uma linguagem assim, irmãos, a batalha está acirrada. A batalha está travada. Satanás não está de brincadeira, não. Satanás está endemoniado. Agora, irmãos, a igreja morna, Laodiceia. Irmão, nunca vi uma coisa tão boa. Olha, o negócio para a gente está bom demais. Está tudo tranquilo. Olha, Deus tem abençoado, prosperado de uma maneira. Eu sei que Deus sempre prospera e abençoa. Mas, irmãos, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Preocupação política, social, tudo bem, mas tem gente que está embolado com esse negócio, irmãos. Tem gente que não prega mais a palavra, só prega política. O que é isso, irmãos? Que igreja é essa? Você vai lá para ouvir uma palavra de Deus, aí o camarada está pregando política. Que aquele não presta, aquele ali presta, aquele outro também não presta, mas esse aqui presta. Que é isso, irmãos? Essa é a palavra que precisa ser pregada. Agora, eu tenho meu dever de cidadão? Claro que eu tenho dever de cidadão, mas eu não vou ficar perdendo tempo pregando política, irmãos. Porque para isso, Deus já levantou homens políticos, já deu horário para eles. Eles têm horário para debater, eles têm horário para televisão. Se eles vão enganar ou falar a verdade, isso aí não é problema nosso. Agora, o crente prega a palavra de Deus, irmãos. Então vai dizer para a pessoa, claro, meu filho, vê lá em quem você vai votar. Vai falar, vai discutir entre aspas o assunto. Agora, se embaraçar com negócios dessa vida, parece até que está querendo retorno pessoal. O que é isso, irmãos? Irmãos, aqui entre nós, eu não quero que aconteça o que aconteceu nos países vizinhos, não. Não quero que aconteça. Não desejo isso para o Brasil, nem para país nenhum. Nem para país algum.
Sou totalmente contrário a todas essas ideologias de esquerda. Sou totalmente contrário, antibíblicas, antissociais. Agora, irmãos, eu tenho que fazer minha parte de votar? Tenho que fazer. E vou fazer sob oração, como fiz a primeira vez, e vou deixar Deus trabalhar. Agora, a igreja tem o dever, a obrigação de orar pela paz da cidade. E isso a Bíblia diz. Agora, brigar, não. Isso aí eles vão discutir lá. E nós vamos fazer nossa parte aqui. O pastor foi chamado para pregar a palavra de Deus. E o crente também. Jesus não falou, ide, pregai, lá, discute lá, tira aquele Pilatos de lá e coloca um herodiano. Nada disso, não. Você vai pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é a parte da igreja. Agora, não desvia o teu foco, não, irmãos. E o falso conceito de prosperidade, que já até falamos nas entrelinhas, irmãos, que são apegos a bens materiais. Isso enfraquece o crente. Apego a bens materiais. Irmãos, tudo que Deus te der nessa terra, dê graças e seja feliz, se contenta. Vai trabalhar para buscar um pouquinho mais, viver mais tranquilo, comprar seus remedinhos, para durar mais um pouquinho, faça isso. Faça isso. Agora, meu irmão, não se apegue a isso, não. Porque, olha, a verdadeira prosperidade não é acúmulo de bens materiais, é ausência de necessidade. Eu sou repetitivo neste assunto. Sou repetitivo, porque tem muitos crentes que ainda não compreenderam. O Senhor nunca disse para você orar pedindo a padaria do seu Joaquim. Mas disse assim, você vai orar pedindo pão nosso de cada dia. Não foi assim? Ele não disse, pede uma padaria. Quem disse que quem tem uma padaria é mais próspero do que eu que como pão todo dia? Não. Prosperidade é ausência de necessidade, irmãos. É você ter Deus todo dia trabalhando na tua casa. É você ver Deus operando nas coisas mínimas que poderiam te trazer transtornos se Deus não operasse. Isso é prosperidade, você saber que você não tem nada ou pouco para a sobrevivência, mas todo dia Deus provê para a sua vida. Então, olha, o falso conceito de prosperidade. Eu sou rico, de nada preciso, de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, não sabe que é um cego? Miserável. Miserável é infeliz. Miserável é infeliz, né? Miserável, desgraçado. Alguém que não tem graça de nada. Graça é favor. Uma pessoa desfavorecida de tudo. Cego, miserável, pobre, nu. É aquele que a gente fala assim, ó, não tem onde cair morto. Ele estava ali todo posudo, achando que era alguma coisa. Não preciso de nada. Satanás está mentindo para muita gente. Se você não entregar sua vida a Jesus, se você não continuar e for dado como joio no meio do trigo, Laodiceia no meio de Filadélfia, irmão, não tem lugar para você na salvação, não terá lugar para a minha vida na salvação. Não terá. Igreja que vive de uma maneira que parece, meu Deus, e todo mundo quer correr para lá. Olha, a água, nós temos um ditado, sempre corre para o mar. Parece que é uma coisa assim de outro mundo, fabulosa. Irmãos, talvez, não quero dizer que onde tem uma multidão não seja Filadélfia, não. Não, pelo contrário. Muitas pessoas servem ao Senhor. Haverá milhares e milhares de pessoas sendo arrebatadas naquele santo dia, no glorioso dia. Agora, irmãos, olha para ver. Será que lá não tem uma mistura com esse mundo?
Será que quando você vai lá, o Senhor fala contigo mesmo ou você só se alegra? Irmãos, a alegria do Espírito Santo é uma coisa. Sabe, a alegria do Espírito Santo, ainda há pouco você sentiu assim uma alegria do Espírito Santo espontânea, não foi ainda há pouco? Então, alguns minutos atrás, agora tem alegria, irmão, que é só fuzuê, meu filho. Ou você acha que quem está lá no baile nessa hora não está alegre? Quem está lá no botequim, requebrando as cadeiras, não está alegre? Está alegre, está tudo feliz, tudo feliz. Eu passei ontem por um lugar e falei assim, não sei como uma pessoa pode ficar num botequim sujo desse e está ali feliz de ter, estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Não sei se era política, se era futebol, não sei, era mulher, era homem, todo mundo com cracudinha na mesa, falando todo mundo ao mesmo tempo, falando alto. Aí a Ana falou, ele deve pensar a mesma coisa de ver você sentado na igreja, ouvindo um falar e você ficar ali, amém, glória a Deus, né? Aí a diferença é que aqui um fala por vez e baixinho, e lá estava todo mundo... Ninguém estava entendendo ninguém. Mas eles estavam alegres. Agora, quando sai dali, daquele momento, daquela rodinha, e chega em casa, e Satanás aí discutindo a realidade, já de cara a mulher já querendo espancar, porque antes ela estava lá, mas ela em casa lá, ele no meio da roda lá com as cracudinhas e as cracudonas, Aí, mas ele e a mulher, de repente, estava lá em casa torcendo a toalha na mão e dizendo, aquele miserável hoje me paga. Tu acha que ele vai ter paz? Vai dormir assim, será que eu devo dormir? Será que ela não vai botar água quente no meu ouvido? Porque Satanás é sujo, irmãos. Agora, irmãos, você aqui se alegra no Espírito de Deus. A alegria tem que ser do Senhor, irmãos. Aí onde está o Espírito de Deus, aí a alegria. Você sai daqui, você, meu Deus, como Deus falou comigo, meu Deus, aquele louvor está gravado no meu coração. Você sai daqui, aquele louvor passa a noite contigo, amanhã você está lembrando daquele louvor. Irmãos, isso é a alegria do Espírito Santo na vida do crente. Não perca isso não. Então, o falso conceito de prosperidade está aí, ó. Muita gente fazendo fuzuê, achando que está próspera, quando a prosperidade é a ausência de necessidade. É Deus que fala contigo, é Deus que sustém, é Deus que resolve a tua causa na justiça. Você não tem condições, você fala, se eu tivesse dinheiro eu faria, irmãos. Precisamos é de Jesus. Agora, existem duas consequências, além de muitas que nós já falamos, mas da mornidão espiritual. Duas, irmãos. E você, às vezes, não percebe. Torna a dizer, ele é sutil. Ele é sutil. A mornidão espiritual é sutil. Aí, olha, primeira consequência, afastamento da palavra de Deus e da igreja. Quando o Senhor chamou Josué, Josué tinha uma característica que poucas pessoas têm. Josué, quando conheceu Moisés a primeira vez, aquele velho de 80 anos, quando chegou e falou assim, o Senhor, ou eu sou, me enviou até vós, para tirar vocês daqui. Quando Josué conheceu aquele velho, Josué agarrou ao lado dele e ficava. Onde Moisés ia, Josué queria estar. Porque viu Deus na vida dele. Não viu nada demais, não viu riqueza, não viu beleza, não viu nada, só viu Deus na vida dele. Josué participou de todos os milagres e até quando o Senhor mandou Moisés para o monte, Josué tentou, mas o Senhor não deixou. Aí ele ficou ao pé do monte esperando Moisés voltar 40 dias. Onde Moisés estava, você achava Josué. E quando o Senhor disse assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Mas, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Olha só. Ele não foi autossuficiente. E o Senhor disse assim para ele, olha,
para ele viver em prosperidade, em bênção. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Eu vou ser contigo. O Senhor prometeu. Ele podia ficar tranquilo. O Senhor falou que é comigo, meu irmão. Irmãos, o que eu tenho de gente que eu conheço, que acha que está bem com Deus porque está recebendo, pagamento cai em dia, tem o seu empreguinho, está com saúde, Deus está abençoando. Deus abençoa todos, tá? A graça, ela tem um aspecto de ela ser generalizada. Deus abençoa toda a sua criatura. Agora, uma coisa que a pessoa acha que pode fazer é viver sem Deus quando acha que está com Deus. E ele disse assim, Josué, eu serei contigo como fui com Moisés, mas não se aparte da sua boca o livro desta lei. E sabe qual é a primeira coisa na igreja morna? A palavra de Deus é afastada. Pregador começa bem, pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco o público dele já, se falar o nome dele, já aplaude, ele não prega mais a palavra. Tu não vê mais ele com a Bíblia aberta. É verdade, não é? Não sei se vocês percebem isso. Ele não vai mais com Bíblia, porque ele não precisa mais disso aqui, ó, para a aclamação do povo. A igreja está lotada, ele não precisa mais. Qualquer mensagem que ele diga assim, superficialmente, está de bom tamanho. Irmãos, primeira característica da mornidão espiritual na vida do crente é o afastamento da palavra de Deus. E vou repetir o que você já sabe. Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E essa é uma palavra que Moody gostava de citar. Se você não tomar cuidado, o pecado vai tomar conta da sua vida. E você acostuma a pecar, e achar que Deus é muito bom para repreender a sua vida. O amor de Deus é muito grande. Irmãos, pecado é pecado e tem consequências. O problema é que Deus espera o momento certo e pega na curva. Ele não pega às vezes na hora, não. Tu acha que em quantos dias Ananias e Safira vendeu uma propriedade? Quem já tentou vender uma propriedade aí? Quem já tentou? Uma casa, um terreno? É fácil assim, gente? Tem gente que põe uma tabuleta lá e diz, vende-se esta casa, põe no UOL, põe não sei mais na onde, põe em tudo quanto é lugar, no OLX, aí depois fica meses, às vezes anos. Ananias e Safira pode ter demorado muito a vender a casa, mas na hora em que eles propuseram dar aquela oferta falsa na igreja, Deus já tinha olhado o coração deles. Como foi citado aqui hoje a leitura de Caim e Abel. Deus já tinha olhado o coração do ofertante e já tinha reprovado ele. Mas onde Deus pegou ele na curva? Podia ter pego naquele dia, mas Deus não tem pressa. Galinha de casa não se corre atrás. Quem lembra desse ditado antigo? Dos filhos rebeldes, que corria, me livrei da mamãe. Quando chegava em casa, não importava a hora, meu filho. Parece que Deus fazia ela lembrar. Ela podia esquecer de tudo, até o óculos na cabeça. Mas na hora que via, tem que falar contigo. É verdade, não é? Aí o couro comia dobrado porque correu. Olha só. Irmãos, você precisa atentar para essas coisas. Para de pecar. Se converte. E tem igrejas, às vezes, que ficam brincando com o pecado. Igrejas brincando com o pecado. Fica todo mundo à vontade. Tem uma hora em que Deus vai puxar essa corda do jovem, do velho, que pecado não tem idade, tá? Do moço, da moça, para de pecar, se converte, se arrepende dos seus pecados, volta para Jesus, para que ninguém veja a tua nudez. Eu te aconselho para você comprar colírio para que veja, Jesus falou, e te aconselho para você colocar uma veste para ninguém ver a vergonha da tua nudez.
Jesus está dando uma oportunidade de arrependimento. Igreja não pode viver na bagunça, irmãos. Igreja tem que ser séria, igreja tem que ter a palavra de Deus e ser convertida a essa palavra. Então, para de pecar, meu filho. Para de pecar. Tem igrejas, tem lugares, o crente está em adultério, o crente está isso, está aquilo, o crente espanca a mulher, o crente faz tanta coisa. Vive de qualquer maneira, está pregando a palavra. Pregando, está cantando. Tem histórias mirabolantes por aí que rolam, que às vezes nem é conveniente contar. Mas, olha, haverá um tempo que o chicote vem para dar oportunidade. Olha, e o descompromisso com a obra de Deus. Irmãos, deixa a igreja, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 11, 25. E descompromisso com a obra de Deus. E Eclesiastes capítulo 9, verso 10, está escrito assim, irmãos, como Deus é justo, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não se descompromete, não. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, irmãos. Tem que olhar para frente e pegar mesmo e acabou. Porque quem dá graça é Deus. Quem chama é Ele, quem capacita é Ele. Então você não afrouxa não, meu filho. Mas tanto crente frouxo hoje, irmãos. Tanto crente morno. Que está fazendo só aquilo que dá vontade de fazer. E não era um erro de Israel? Cada um fazia o que parecia ser certo aos seus olhos. Só dava coisa ruim. Agora, quando fazia a vontade do Senhor, aquilo que o profeta falava, tudo ia bem. Dava paz em Israel. Olha, eu quero dizer para você que em relação a isso aqui, para nós encerrarmos, há dois fatos interessantes da parte de Deus em relação à mornidão espiritual. Primeiro, que eu já até nas entrelinhas citei, Deus não tolera a mornidão espiritual. Daqui a pouco ele vai vomitar. Está aguentando, não é assim? A gente começa a comer alguma coisa que passa mal, aí tu fica assim, ó, a coisa está estranha, você, meu Deus, aí começa a suar frio, aí você, caramba, tem alguma coisa que não está dando certo. Daqui a pouco tu chama Raul. Não é assim? Faz uma oração a São Rizal, não dá certo. Aí daqui a pouco tu está vomitando aquilo que está fazendo mal. E a Bíblia diz que o Senhor fala assim, porque não és quente nem é frio, mas é morno, é crente mais ou menos, eu vou vomitar-te da minha boca. Ele não consegue tolerar, porque o crente morno, irmãos, faz mal à igreja. O crente morno atrasa a obra. Atrasa a obra, irmãos. Porque crente morno, irmãos, ele não faz nem deixa os outros fazer. Estava lá, o muro de Jerusalém está caído. Totalmente destruído. Tem 3 homens lá, chamados Tobias, Gesem e Sambalate. Tem ou não tem? Todo dia via aquele muro caído. Ninguém nunca pegou a pedra, vou colocar aqui em cima para ver se outros se animavam. Todo dia passava ali e via aquele muro caído. Agora, quando Deus levantou Neemias para fazer, aí esses homens começaram todo dia lá. Quero ver em que vai dar isso aí. Quero ver o que vai dar isso aí. Aí começaram a tentar destruir aquilo que o homem estava construindo. Por que eles não pegaram para fazer se estava ali? Precisou Deus levantar um que estava lá trabalhando, tirar do trabalho para mandar para ali, para ele fazer, aí eles se manifestarem para dar o contra. Enquanto estava ali, por que não fizeram? Não sabe fazer, mas não, vou tentar fazer, vou colocar uma pedra por dia aqui em cima até esse muro levantar. Mas não. Aí na hora que Deus levanta alguém, capacita alguém, aí começou a briga. São crentes mornos. Crente morno é assim, irmãos. Não faz nada, só quer atrapalhar quem faz. Aleluia. Até que o dia que o Senhor encontrar ele ali, e então caçar o mandato dele.
Porque é isso que ele diz. Mas, como Deus sempre é longânimo, é misericordioso, ele dá uma oportunidade. E é onde diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está lá fora. Não falei contigo? Que a igreja às vezes acha que está bem, está mal? Jesus estava lá fora e a igreja pensando que estava bem. Aí estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa é a tua oportunidade hoje, de você deixar de ser morno e ser crente fiel ao Senhor, de parar de dar trabalho e ser um trabalhador, de parar de se distrair com as coisas mundanas e olhar para a cruz, porque ninguém aqui deu salvação a ninguém não, ninguém me deu salvação. Eu tenho que olhar para Jesus. Não dependo de ninguém aqui para ser salvo, dependo só do Senhor, da graça dele. Agora, estamos juntos? Estamos. Temos defeito? Temos. Mas todos olhando para a cruz do Calvário e seguindo a Jesus. Larga o pecado de lado, irmãos. Vem com a gente, porque o céu é logo ali. Amém? Então, Deus te abençoe. Fique de pé. Amanhã tem oração às 8 da manhã. Oração às 8 da manhã. 19 horas, é 19 horas, né, Júlio?